do lado. Bem, pessoal, então, boa tarde. Boa tarde a todos. Que bom estar aqui dando as boas-vindas, porque foi tão sofrido esse último mês para aprovar a nossa turma, porque era semanalmente nós entrando em contato com a CAPES, correndo atrás, e aí agora, né, o NUTEA depois a conta em risco e liberou nossa turma, né, então eu falo colocar em conta em risco porque a CAPES não nos respondeu, mas aí eles resolveram abrir, mas assim, a conta em risco é do NUTEA, não é nossa, tá? E que bom, né? Que bom que a gente vai começar a nossa nova turma, então estaremos aí 4 anos juntos. Né? Agradeço aí a presença, né? Agradeço os professores, né? A professora Gislaine, o César e a Adriana, que aceitaram de última hora aí fazer as disciplinas, né? A gente teve menos de 15 dias da aprovação para a gente começar. Porque se a gente não começasse agora, a gente perderia o semestre, né? Não daria tempo da gente finalizar esse semestre. Aí eu organizei as semanas e eu acho que não ficou nada puxado, vocês vão olhar o cronograma ali, fiz já do primeiro e do segundo semestre, e eu achei que ficou bem tranquilo, seguindo os anteriores. Então, assim, fechando toda terça-feira uma atividade, eu acredito que não vai sobrecarregar ninguém, né? Mas a gente espera que vocês vão dando esse retorno. Então, agradeço aí, né, essa equipe que está iniciando de professores que aceitaram aí fazer de última hora a disciplina, e amanhã estamos liberando as disciplinas. E aos tutores, né, como a Gislaine falou, que bom ver tanta gente que já participou, então já conhece, já está acostumado com a nossa dinâmica, né, a forma de trabalhar. E aos novos, né, sabe que pode contar com esse time para tirar dúvidas, né, buscar aí as informações, né. Agradeço a professora Léo também, que correu quanto tempo aí para organizar os tutores, para que a gente comece a tempo, né, amanhã esteja claro que, né, algum detalhezinho, alguma coisa sempre surge de última hora, espero que, mas que no mais corra tudo bem e amanhã a gente comece, né, as aulas. Hoje nós temos nossa live da colhida daqui a pouquinho, então não sei se eu vou ficar até o final, porque eu tenho que me organizar e organizar com o Davi aqui as coisas para antes das 18h30 testar lá com o Marvin já a live da colhida que eu vou fazer de casa. Mas no mais, assim, acho que tá tudo organizado. Hoje eu fiz uma passagem também para ver se estava tudo, vi que o pessoal do NUTEA está tudo certinho, disciplina, aluno matriculado. Tem alguns alunos, quem sabe, de reintegração que deu um ou outro problema que a Prograde estava com dificuldade para conseguir algumas matrículas, mas assim, vocês observando qualquer problema, né, principalmente os tutores que estão em contato direto com os alunos, nos passem, né, nos passem na hora, porque uma coisa que eu vou pedir muito para vocês, assim, e que eles estão pegando muito no nosso pé, é a questão de evasão, né, então, assim, a gente vai pedir muito esse apoio dos tutores, porque a gente não pode perder aluno, né, a gente já vai estar começando com alguns alunos a mais, a turma, então, assim, fora os reintegrados, eles começaram com 30 alunos a mais, para a gente tentar, né, ficar com uma porcentagem boa lá na CAPES de alunos. Então, assim, a gente tem que tentar agarrar esses alunos de tudo quanto é jeito, né, até porque isso também pode mexer no nosso número de tutores, né, então a gente tem que cair o número de alunos, se cair 10% da turma, a gente já sabe que vai ter que, infelizmente, perder um tutor. Então, a gente não quer isso. Então, por isso que eu peço esse apoio. Não entregou a primeira atividade, gente? Avisa a gente, mandem mensagem para o aluno, para a gente tentar ir atrás. Até porque a gente tem alunos de outros estados. Isso me assusta um pouco. Tem aluno de Brasília, do Mato Grosso. Então, assim, essa turma, ela não é só do polo, como a anterior a gente tinha. Tem um perfil de alunos de outros estados, perfil bem diferente do que a gente estava, acredito, né, diferente, não conheço eles ainda. Mas, assim, principalmente esses, a gente tem que dar uma atenção. A Gislaine perguntou quantos alunos, a gente começa com 180 e acho que mais 13 reintegrados, a princípio. Então, vai dar 190 alunos no máximo, né? E 193, né? Porque eu falei 180 mais 13. Mas é mais ou menos assim. Só que esses 13, eles não vão todos começar agora, porque alguns pegaram semestres diferentes, né? Eles estão se reintegrando no curso. E no mais é isso, gente, né? Eu conto com o apoio de vocês, ajuda. Eu tento entrar diariamente no fórum, então o que vocês precisam, no AVA, o que vocês precisarem, podem mandar mensagem, qualquer sugestão, dúvida de aluno, problema,
me avisem, né? Eu quero ver se eu já faço uma web com os alunos essa semana, no mais tardar, começo da semana que vem, porque essa semana a gente tem bancas lá do presencial, né? Então tá uma correria lá. Então, provavelmente, eu vou tentar fazer, acho que na segunda-feira, uma web com eles, mas eu aviso vocês, né, e também para reforçar com os alunos, uma web só de conversa sobre normativas do curso, né, principais dúvidas, e sempre com esse objetivo de tentar motivá-los para que eles não, para que eles continuem, né, é difícil, né, até um não tem de falar, olha, a gente vai ter que tentar pegar esses alunos a laço e tentar deixar no curso, porque isso, né, pode impactar em não gerar novas turmas, se a gente tiver um número de evasão alto, né? Nosso curso tem um histórico muito bom, então vamos melhorar ainda mais esse histórico, que a gente conta muito com o auxílio dos tutores, né? Acho que a peça fundamental para diminuir essa evasão é os tutores. E não mais que no final a professora Léo vai explicar ali, né? A maioria está acostumada com a dinâmica, e quem não está é só procurar a gente sempre está ali disponível para auxiliá-los. Não vou falar demais, porque tem muita gente para falar, né? Obrigada, pessoal, obrigada de coração, que bom que nós estamos aí juntos, e espero estar com vocês aí nos próximos, pelo menos nos próximos 2 anos, né, ou então nos 4. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rúbia. Obrigada. Acho que vai ter espaço também, né, Rúbia, para as vagas remanescentes, né, caso desista aluno, né? Sim, se a gente vê que algum aluno, por isso que a gente já colocou, vocês podem me perguntar, mas por que já começar já as disciplinas da primeira atividade dia 11? Porque se alguém não entregar e quiser sair, dá tempo da gente pegar e fazer uma segunda chamada, tá? Então, por isso que a gente fez esse prazo meio espremidinho, assim, que poderia até deixar uma semana a mais, para dar tempo de a gente pegar e, se alguém sair, a gente colocar outro no lugar, fazer uma segunda chamada. Diga, César. Tá. Veja com o Marvin se há possibilidade de a gente, em vez de fazer webconferência, fazer um Google Meet. Eu acho que a gente consegue retenção maior dos alunos com isso. Qual o problema? Qual é o problema? Tem 180 alunos, precisa ver se o Google Meet, pelo que eu vi no Conselho Universitário, o IPG está comprando, junto com as estaduais, o For Education. Teoricamente, acho que dá para até 500 alunos numa tela só, entendeu? Numa chamada só. Confirma lá com o Marvin, porque eu acho que aí você, até pela experiência que a gente está tendo na graduação, né? De repente, em vez de fazer a webconferência, a gente faz com os alunos lá, interagindo mesmo, né? Eu acho que a retenção eu acho legal. Até eu pensei, Sérgio, quando você falou de fazer as webs por polo, a princípio, porque daí como fazer essa limitação, mas eu vou ver com o Marvin, porque ali na webconferência é só chat digitando, nem muitos não gostam de digitar, né? E aí, abrindo o microfone, eu acho que eles se sentem mais à vontade para participar também. Então, a ideia é que, né, eu, pelo menos, a web, acho que vou fazer essa primeira, pelo menos vou fazer uma por polo, ou vou juntar 2 polos por dia, para poder fazer pelo meeting. Mas eu vou ver com o Marvin, porque daí, nossa, facilitaria muito a vida da gente. O meeting hoje, ele tem capacidade da UEPG para 200 pessoas, certinho. Então, se entrar 201, ele já não entra mais. Então, hoje é a capacidade que tem. Mas beleza, Rubio, eu acho que, né, você tem acolhida daqui a pouco, né, e os professores também têm aula, eu também tenho, né, então a gente vai iniciar, não sei, né, obrigado, Rubio, não sei se você tem mais algo para pontuar. Obrigada, professora Rubio. Adriana, professor César, Gislaine, não sei qual de vocês que quer iniciar? Fazer igual aluno por ordem alfabética. As meninas primeiro. Vamos tirar 2 ou 1. Posso começar? Então, vai lá, gente. Então, vamos lá. Então, olá, tutores. É bom estar com vocês de novo. A gente conhece como que é delicado o lado de você corrigir algo que não foram vocês que elaboraram, né? Então, o que eu gostaria de dizer para um começo, né, de conversa? Que vocês se sintam muito confiantes para julgar, para analisar com critérios bem abrangentes algumas atividades mais de julgamento que eu propus. Tentei fazer algumas de questionário, mas eu não quis partir para a montagem da disciplina de ética para questões muito filosóficas de teoria ou questões mais técnicas.
a intenção que eu imaginei era de uma disciplina mais aplicada. Em sendo uma disciplina aplicada, os critérios de avaliação têm que ser deles propondo algo. Então, infelizmente, eu não tenho como passar para vocês critérios tão rígidos. Felizmente, eu confio muito na qualificação de vocês o suficiente para que eu me sinta tranquila que vocês vão saber bem julgar as atividades. Então, eu separei a disciplina de ética, filosofia e ética em 2 unidades. A primeira mais voltada para a compreensão da ética, com pouca coisa de filosofia, e a segunda mais voltada para a aplicação dos conceitos éticos na vida do servidor público, tá? Então, esse que foi o raciocínio. 2 unidades montadas, a primeira, vamos dizer, um pouquinho mais teórica na compreensão da ética, e a segunda, mais a ética profissional, muito baseada no código de conduta do servidor público. Tá? Eu vou compartilhar com vocês bem rapidinho, porque temos ainda mais 2 coleguinhas para conversar. Então, eu vou tentar ser bem enxuta, tá? Eu planejei 4 atividades, 2 na primeira unidade, 2 na unidade 2. A primeira, vocês estão vendo o meu avatar, né? Então, a primeira atividade é a análise de vídeo. Como a primeira unidade tem o sentido de compreender sobre ética, o Leandro Carnal fala de ética em ambientes profissionais, e o que os alunos devem fazer? Assistir o vídeo, ele tem 9 minutos, e eles precisam descrever a sua opinião sobre a importância e pertinência da ética, exemplifique situações onde a ética é essencial, tá? Isso que eles têm que fazer. Atenção, eu coloquei aqui a instrução para eles, não relate nomes de pessoas ou situações que possam expor negativamente alguém ou alguma organização. Coloquei como um cuidado, espero que não mantenha esse caso, porque a intenção é descrever a sua opinião sobre a pertinência e exemplificar situações do cotidiano onde a ética seja essencial. Então, eles vão escrever um arquivo de texto, não deverá passar 1 página, e os critérios de avaliação são: se o aluno descreveu uma situação do seu ambiente relacionada aos conceitos de ética, obtém nota 2. Se ele aproximou-se pouco do tema, teve um conteúdo insuficiente para concluir um raciocínio ou um posicionamento, obterá nota 1. Não apresenta atividade ou desvia-se do tema ou incorrer em plágio, obtém nota 0. Tá? Então, perdão, não sei se vocês gostariam que eu deixasse um pouquinho mais específico, mas a intenção é que seja 1 página, essa 1 página tem que ter raciocínio lógico, que a pessoa apresente uma ideia, né, baseado no conceito do autor, que mesmo que vocês não tenham assistido o vídeo do Karnal, vocês conseguem, afinal, vocês já têm todos um curso superior, ter uma noção da aplicação dos conceitos éticos. Aí a segunda atividade é um questionário fechado já, que daí não precisa da intervenção de vocês. A terceira atividade é uma elaboração de proposta. Então, lá na parte 2, eu falo para eles sobre código de ética, um pouco de compliance, e eu proponho que eles vão conhecer alguns códigos de ética. Então, aqui eu puxo o código de ética do servidor, e eu coloquei assim, ó: estudante, você deverá consultar o código de ética do administrador público, observar a seção 3, deveres e condutas vedadas, escolhe uma situação e ele tem que fazer uma proposta. Como esta situação, como que o gestor deve fazer com relação a esta situação para promover comportamentos éticos. E aí eu coloquei como um exemplo. Então, por exemplo, eles podem fazer tipo coluna ou pode fazer um texto único. Qual é a ação registrada, o que é requerido do código? Por exemplo, é vedado ao servidor o uso do cargo ou função ou facilidade, amizades, tempo, posição, influência para obter um favorecimento. O que o gestor, então, pode fazer em termos de ações cotidianas no trabalho para atender a esse requisito do código?
Então, um exemplo, o gestor pode tornar transparentes critérios de admissão de pessoal, de contratação de fornecedores, prestação de serviço baseada em qualificação específica, e não amizade ou favorecimento. Esta transparência deve estar de fácil acesso em meios de comunicação, sites oficiais, documentos, editais. Ou seja, a intenção é que eles proponham, coloca o código e coloca a ação cotidiana que eles devem fazer. Normalmente vai vir o quê? Colocar editais claros, colocar critérios de seleção, colocar transparência, sites acessíveis, sites bem comunicados. E o último trabalho, de valor 2 pontos, tem 3 estudos de caso. Eles devem escolher um estudo de caso e colocar quais possíveis soluções para o caso do ponto de vista do gestor público. O primeiro deles aborda gênero, raça e espaços de poder. O segundo é questão de assédio moral. E o terceiro, a questão de liderança feminina e equidade de gênero. Então, num primeiro momento, eu tinha pensado de fechar, vou por um deles. Mas depois eu pensei, puxa, mas a pessoa pode escolher, tem 3 páginas, um é de história em quadrinhos, então eles são muito simples do aluno ler, do aluno observar. O de liderança feminina, ele tem também, muitos dados, mas ele também é fácil de ser lido. De qualquer forma, eu quero deixar bem claro para vocês que lá no caso, tem algumas questões que são do próprio caso. Eu coloquei ali escrito para o aluno, não é para resolver as questões do caso, era para resolver apenas como que eles, como gestores, agiriam diante daquele caso. De gênero, de liderança feminina, de raça e coisas assim, tá? Então, a intenção é ele se posicionando, orientado pela literatura, diante daquelas questões. Como que vocês fazem para corrigir? Critério bem simples. Alinhado com o tema. Demonstrou coerência de raciocínio? 2 pontos. Fugiu um pouco, parece que ele não conclui o raciocínio, mas ele está tentando 1 ponto. Vocês podem graduar 1,5, 1 e 2? Podem. Vocês têm essa discricionariedade, vamos brincar assim, tá? Ou o assunto nada a ver, parece uma colagem estranha, parece que colou de alguém, 0, tá? Eu coloquei lá que a atividade que incorreria em plágio é 0, então vocês podem usar dessa desculpa, a orientação da professora ali, porque eu sei que vocês têm essa dificuldade, né? Então, enfim, alguma dúvida? Eu espero que não seja complexo para vocês poderem julgar, mas questões éticas são amplas. Ao elaborar o questionário, é delicado, deve ficar perguntando de Platão, de Aristóteles, e eu achei que ia ficar muito difícil a disciplina daí para eles, né? Ok? Dúvidas? Gente, para qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Tem meu e-mail lá. Podem perguntar qualquer situação. Fiquei na dúvida de corrigir, manda para mim que eu ajudo vocês, tá? É isso? Obrigada, Gi. Obrigada. A professora Gislaine você vai colocar os critérios lá no fórum, né, Gislaine? Esse que eu li para vocês já estão lá no ambiente virtual, sabe, Léo? Então, isso que eu falei, o aluno, se fizer tal quadro, recebe 2, já está visível para o aluno. Para o aluno também conhecer esses critérios, né? Joia. E aí, né, como a professora Gislaine falou, pessoal, depois a gente vai falar sobre isso, né? Dúvidas no critério ali de correção, mesmo na hora que vocês forem corrigir, entrar em contato com a professora Gislaine daí, tá? Professora Gislaine, muito obrigada. Obrigada. Eu acho a disciplina de ética uma disciplina difícil, né? Então, eu tentei tornar mais aplicada do que difícil, porque se a gente vai encher de critérios lá da filosofia, é uma disciplina bem delicada, né? Sim, bem delicada. Mas obrigado, professora. Adriana, professor César. Oi. Posso ir agora, César? Então, vamos lá.
Então, boa tarde a todos. Obrigada por vocês estarem aqui e a gente possa, né, podendo compartilhar com vocês esses critérios, porque, como a professora Gislaine colocou, é uma tarefa difícil, não são vocês que elaboram e tem que fazer de tantas disciplinas, de tantos alunos e muitas vezes pode causar confusão, então, da mesma forma. O que eu vou apresentar aqui hoje é algo que na minha cabeça está redondo, mas se tiverem dificuldades na hora de corrigir, se o aluno mandar algum questionamento, se tiver alguma resposta de aluno, que porventura vocês tenham dúvida, se ficou, professora, tá bom, ele se esforçou, não atingiu, mas se esforçou, dá uma olhada aqui, manda para mim, né, tem o contato ali no e-mail, manda que a gente avalia juntos, a gente tira as dúvidas juntos, porque essa disciplina que eu vou trabalhar junto com vocês é de método de ensino e metodologia científica, né, método de ensino e pesquisa em administração. Então, é uma disciplina que o objetivo é mais aproximar o aluno das noções, dos conhecimentos e das questões científicas que permeiam também uma área técnica como a administração. Então, o objetivo é conscientizar, trazer o aluno à percepção de que os processos administrativos, assim como aquela ciência que a gente vê lá do fazer a vacina para o Covid, ele tem uma proximidade. E que se esse método científico ele for trabalhado, inclusive, dentro das organizações, ele traz bons resultados, né? Então, esse é o objetivo, é mais uma conscientização, uma apresentação para os alunos dos métodos científicos, da importância da ciência. Então, ela é uma disciplina que eu pensei nela bastante tranquila, e que tenta extrair do aluno muito mais a percepção dele, e o olhar crítico, e o olhar um pouquinho mais de cientista do que apenas de administrador, mas tentar essa aproximação. Então, é uma disciplina que ela não exige conhecimentos técnicos, respostas técnicas. Eu vou apresentar para vocês agora a forma com que eu estruturei a disciplina e as atividades. Nenhuma das atividades que eu preparei, ela tem certo ou errado, ela tem a resposta certa. São críticas, são observações, comentários ou depoimentos que eu peço para os alunos fazerem essa aproximação entre algo corriqueiro, que é da vida profissional ou familiar dele, e o que isso tem a ver com o método científico. Eu vou compartilhar aqui com vocês, e a qualquer momento da apresentação vocês podem me interromper se ficar alguma dúvida. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a minha tela, só um pouquinho. Vocês estão vendo aqui a minha apresentação no Word? Aquele roteiro do ambiente virtual? Sim. Sim? Tá. Então, a disciplina está dividida em 4 unidades. A primeira unidade é método de estudo. Então, se vocês observarem no livro-texto, ele basicamente dá para o aluno algumas ferramentas, algumas instruções, alguns ensinamentos de como o aluno faz para estudar de uma forma um pouco mais proveitosa, como que ele faz para fazer uma leitura mais aprofundada. Então, ele fala sobre o ambiente, escolher um ambiente iluminado, não ler quando está cansado. Então, é mais técnicas de ensino, técnicas de estudo, perdão. E a atividade que eu proponho ela está baseada num material, num artigo, que ele apresenta 10 técnicas de aprendizagem, que vão desde técnicas mais simples, que a gente conhece no dia a dia, tipo fazer resumo, grifar o texto, até ferramentas um pouco mais modernas, como mapa mental, por exemplo. Então, qual que é a minha proposta nesse trabalho? Minha proposta é que eles têm 3 materiais de apoio, que é o artigo propriamente dito, daí tem um blog de uma pessoa apresentando essas 10 técnicas e discutindo, e tem um vídeo no YouTube também
de uma moça que apresenta essas 10 técnicas e discute cada uma delas. Então, qual que é a ideia? É que o aluno opte por uma dessas ferramentas e ele monte, então, um texto, acho que eu coloquei limite de páginas, não coloquei, onde ele faz, então, um resumo do primeiro capítulo, né, da primeira unidade do livro, utilizando uma das 10 técnicas. Então, ele pode criar um mapa mental, ele pode fazer um resumo, ele pode fazer esquemas, então, qualquer uma das 10 técnicas ele pode utilizar. E como critério, deixa eu puxar o critério aqui, só um minutinho. E como critério, o que eu coloco são as palavras-chave que tem nessa primeira unidade, que ou como uma forma de texto, ou na forma de resumo, ou na forma de mapa mental, ou de algum esquema que ele crie, essas palavras elas vão aparecer, que são, se eu não me engano, 15 palavras, que são os elementos-chave da primeira unidade. Adri, Oi. Não está aparecendo os critérios, está ele está apresentado na outra tela, deixa eu puxar para cá. Apareceu agora? Agora apareceu. Tá. Então, são esses termos que, independente da ferramenta que ele use para fazer esse resumo, vamos dizer assim, do primeiro capítulo, da primeira unidade, essas palavras elas vão aparecer. Fichamento, resumo, síntese, resenha, análise de texto, visão crítica, autodisciplina, tá? Que são os elementos-chave dessa primeira unidade, ok? A segunda unidade, ela já começa a falar especificamente sobre ciência, metodologia e pesquisa em administração. Então, para essa segunda unidade, o que eu peço é que eles escrevam um texto expondo, na opinião deles, como a ciência pode afetar o dia a dia e como a pesquisa científica pode auxiliar no desenvolvimento das empresas. Dê exemplos ou conte experiências práticas de situações onde você percebeu a importância desses itens na sua vida, na sua família ou na organização onde você trabalha. Então, o que acontece? Nessa unidade, ele começa a falar sobre as aplicações, as aplicabilidade e como a ciência ela pode ser trazida para o nosso dia a dia. Então, ele fala sobre pesquisa científica, ele fala um pouquinho a respeito dos tipos de ciência. Então, aqui, a ideia é que ele monte um texto de pelo menos 10 linhas, em Arial 12, e que ele fale sobre uma situação da empresa, de uma situação da vida dele, ou de algo que ele escutou, que ele falou, opa, isso aí foi desenvolvido usando um método científico e trouxe bons resultados. Ele pode falar sobre a vacina do Covid, ele pode falar sobre alguma pesquisa que foi feita na empresa dele, ele pode falar sobre alguma experiência pessoal que ele tenha feito, por exemplo, um curso técnico de 2º grau, e ele fez uma pesquisa, uma análise. Então, aqui é um depoimento pessoal onde ele faz esse paralelo entre uma situação do cotidiano e a ciência. Ok? A terceira unidade, hoje eu estou com o item na cabeça, né? A terceira unidade fala sobre a operacionalização da pesquisa, mais especificamente na área da administração. Tá? E aqui a proposta da unidade, eu pulei a 3, né? Foi isso? Isso, né? Eu pulei a 3, desculpe. Então, a unidade 3 é tipos de pesquisa e estratégia de pesquisa. Então, aqui, para avaliar essa unidade, você deverá escolher uma situação dentro do seu ambiente de trabalho. Caso ele não esteja trabalhando, ele pode utilizar uma atividade de alguma empresa que ele tenha contato. Pode ser uma empresa de algum familiar, pode ser uma pequena empresa, não tem problema.
Mas a ideia aqui é que ele já entendeu o que é ciência, ele já enxerga um pouquinho mais da ciência no dia a dia dele, e agora ele vai olhar para a ciência dentro do ambiente administrativo. Então, ele escolhe uma situação que pode ser investigada à luz da pesquisa científica. Então, por exemplo, a comunicação interna entre os funcionários é ruim, o controle de estoque não é eficiente, o arquivamento de documento é confuso, não há controle financeiro. Então, ele vai identificar uma situação, problema dentro da empresa em que ele trabalha ou de uma empresa. E daí, olhando para esse problema, ele vai responder a essas perguntas. Qual situação dentro da empresa merece ser melhor administrada? E daí ele vai colocar a frase. Aqui pode ser respostas curtas. Então, eu acho que o controle de estoque é ruim. Eu acho que os papéis são muito bagunçados e precisaria ter uma organização melhor dos papéis. Eu acho que o sistema de contratação não é eficiente. Então, aqui, essas respostas são bem diretas. Da forma como é feito hoje, quais são os impactos negativos que essa situação traz para as empresas? Então, é muito demorado para achar os documentos porque a organização é ruim, se perde muito documento, o documento ele se estraga, ou, enfim, ele vai dizer quais são os pontos negativos que, na opinião dele, esse problema está causando para a empresa. Alguém já tentou gerenciar de uma forma diferente essa situação? Se sim, como foi e quais foram os impactos? Se em algum momento ele ficou sabendo que alguém tentou resolver aquele problema, como que foi essa resolução? Caso eu queira, tá erradinho ali, resolver esse problema através de uma pesquisa científica, eu utilizaria uma abordagem qualitativa ou quantitativa. Por quê? Então, a abordagem quali e a abordagem quanti está explicada lá na unidade. E daí ele vai dizer por que, na opinião dele, ele vai usar entrevista, observação participante, relato, ou se ele vai usar alguma técnica estatística, se ele vai controlar através de números, se ele vai tentar entender o problema através de números ou análises estatísticas. Esta pesquisa seria de natureza básica ou aplicada? Por quê? Para alcançar resultados úteis para a empresa, essa pesquisa deveria ser exploratória, descritiva ou explicativa. E por quê? E por fim, o melhor procedimento técnico para compreender esse problema seria experimental, bibliográfico, survey ou estudo de caso. E por quê? Então aqui, como eu disse para vocês, não existe uma resposta certa ou errada. Se ele colocar quali, quanti, se ele colocar somente uma pesquisa bibliográfica ou um estudo de caso, nós não temos como saber se a resposta dele, ou nós não temos como avaliar se a resposta está certa ou está errada. A única coisa que eu preciso que vocês percebam isso, e vai muito mesmo da percepção de vocês, é o esforço que ele teve de escolher uma opção que foi dada, por exemplo, se é quali, se é quanti, se é básica ou aplicada, e o esforço do aluno em tentar justificar. Se vocês perceberem esse esforço na justificativa, ok, tá? E agora sim, a última unidade, que é a operacionalização da pesquisa em administração. E aqui eu proponho também uma outra atividade para os alunos, onde eles vão entrar nos anais dos artigos que foram publicados no Congresso Internacional de Administração do ano passado. Então eu deixo o link, e daí eu dou aqui o caminho, né? Acessa o link, daí clica em anais publicados, e você vai escolher uma pesquisa que interesse. Então, quando eles clicam nesse link, abre uma lista de artigos, que eles podem até procurar por tema, por exemplo, que seja interessante, e eles vão escolher um artigo, qualquer um. E depois desse artigo, eles vão, então, quase que eles vão atuar como avaliadores desse artigo. Então, eu criei um roteiro para essa avaliação, eles podem seguir esse roteiro, né, é ideal que eles sigam esse roteiro, mas eles vão colocar o título do artigo,
eles vão identificar dentro do artigo qual é o objetivo geral, quais são os objetivos específicos, indicar os pelo menos 5 autores utilizados para escrever o referencial teórico, descrever o tipo de estratégia, tipo de pesquisa e as estratégias de pesquisa, população, amostra, análise e interpretação de dados. Tudo isso está lá no livro base, tá? Todas essas explicações do que é cada uma desses elementos. As principais conclusões alcançadas, que eles podem colocar na forma de tópicos, tá? Não precisa ser um texto corrido, pode ser na forma de tópicos. Depois, na sua opinião, o artigo alcançou o objetivo proposto, ou os objetivos propostos, e, na sua opinião, e com base no conteúdo da disciplina toda, esse artigo é um bom exemplo de pesquisa científica, por quê? Então, percebam que são 4 unidades bastante trabalhosas, eu digo, né, porque são todas as atividades que eles precisam quebrar um pouquinho a cabeça para tentar entender e colocar no papel tudo que é requerido, mas não é nenhuma atividade que tem certo ou errado, ou que precisa de vocês avaliarem se ele escreveu. Não, se vocês perceberem o esforço do aluno em trazer esses elementos científicos que muitas vezes são muito distantes da gente, para a nossa realidade, para a realidade do aluno, e principalmente essa conexão com a realidade do trabalho deles, esse esforço já vale a pena, porque essa disciplina, eles vão usar do primeiro ano até o último, né? Lá no último eles vão ter que fazer o TCC, e eles vão ter que resgatar esses conhecimentos. Então é algo que precisa muito mais de uma conscientização do que aprender conceitos, teorias ou ferramentas. Então é muito mais esse intuito que eu montei a disciplina. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não sei se eu fui clara em todas as respostas. Eu acho que está tranquilo, Adriana. Eu acho que é uma disciplina. Eu gostei da forma como você colocou, que é bem prático mesmo, né? Como a professora Gislaine falou, ao invés de só de perguntar o que é, né? Realmente eles já vão vendo a aplicabilidade. E, né, provavelmente os tutores, quando eles tiverem dúvida, né, aí vocês direcionam, né, na hora que, às vezes, tem algum aluno, né, a gente percebe que, não sei, às vezes vem com uma resposta, às vezes, mirabolante, né, e aí vocês entram em contato com a professora, né, com a professora Adriana, e ela vai estar ajudando vocês a verificar a resposta do aluno. Isso, eu deixei ali, Léo, 2 e-mails e deixei o telefone também. Se quiserem mandar o WhatsApp, prof, então eu estou com uma dúvida aqui rapidinho. A gente já responde rapidamente, tá bom? Léo, eu tenho uma dúvida. Eu não sei como que está sendo o hábito de vocês. Eu propus uma atividade que é um fórum de discussão, mas ele é apenas, como eles são primeiro ano, é apenas para dinamizar, para eles se conhecerem, então não é avaliativo. Eu mesma ia colocar lá, mas daí me ocorreu agora, ouvindo vocês, se vocês não têm hábitos de cada tutor cuida da própria turma, então cada tutor preferiria fazer o fórum do seu próprio polo, então eu não quis, não quero bagunçar, né, mas é assim, a intenção é um fórum para eles conversarem, sem avaliar nada, né, vocês preferem que eu abra, ou vocês preferem vocês abrirem? Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Eu dividi eles, Gislaine, os tutores, por polo, né? Alguns ficaram elencados no mesmo polo, né? Então, tem tutor que está, por exemplo, vou pegar o caso, Marcelo está em Pontal, e aí tem uma outra tutora também que está em Pontal, né? Eu acho que eu mesma abro, Léo, é um fórum muito simples. Quais as ações podemos tomar para tornar as organizações mais éticas? E eles escrevem o que quiserem lá. Só me ajudem muito, como eu pretendo acessar, mas vocês também acessam,
Se notar que alguém falou, na minha prefeitura fazem isso, fazem barbaridade, alguma coisa delicada, me acionem, contactem. Porque, gente, tudo vira... Vocês notaram que tudo que é público polêmica. Vira delicado, vira polêmica. Né, alguma denúncia, alguma coisa, a gente tem que ter esse zelo, né? Eu não vou mentir para vocês, eu tenho cuidado de tudo virar alguma coisa delicada. A intenção é dinamizar porque eles são calouros, tá? Então, dei uma mãozinha, eu vou abrir, dei uma mãozinha daí lá, tá bom? Aí não é avaliativo, não, né? Não. Uhum. Léo, deixa eu só fazer um comentário que eu esqueci quando eu estava falando, que a disciplina de metodologia ela tem 4 unidades, né? As 2 primeiras, aquela de técnicas de ensino, técnicas de aprendizagem, e a segunda, que ela apresenta uma forma um pouco mais teórica, a parte de metodologia e tal, e as 2 últimas, que ele já é um pouco mais aplicado, que ele já é um pouco mais real, vamos dizer assim. Qual que é a minha ideia? Antes de começar a terceira unidade, fazer uma web com eles. Web, Meet, enfim. A minha experiência na última disciplina com o Meet deles foi muito boa, porque teve mais interação, foi bem bacana. Então, por quê? Porque como a terceira unidade é aquela unidade que eu proponho que eles busquem uma situação, um problema dentro da empresa, eu tenho medo de causar que eles se apavorem. Tipo, nossa, eu preciso pesquisar alguma coisa dentro da empresa, o que não sei se isso aqui vale a pena, não sei se isso aqui se pode ser isso aqui. Então, a minha ideia é fazer uma web antes, ali na terceira unidade, mas antes da atividade, do final da atividade, justamente para mostrar para eles, fazer essa conscientização, que no ambiente de trabalho, uma situação pequena, como eu falei, um arquivo mal feito, uma contratação mal feita, uma rotina que não é bem organizada pode trazer um impacto grande. Então, que não precisa ser nada super mirabolante na empresa, que pode ser uma situação corriqueira, mas que causa algum tipo de ruído. Então, só para os tutores saberem que a minha ideia é fazer dessa forma para facilitar para todos nós. Eu acho que é bem boa a tua sugestão, Adriana, até na última avaliação que teve, né, da turma que se formou, eles avaliaram muito bem os professores que fizeram, né, via Meet, porque às vezes é onde eles perguntam, né, eu vi com a professora Marilisa, nós fizemos recentemente, e nossa, bom, assim, a Vanderlei que ia monitorando as perguntas, né, então a Vanderlei adora abrir sala, né, Vanderlei? Então, se vocês precisarem de contar com a ajuda dela, ela é 10 para abrir sala do Meet. Então, acho que é válido sim, Adriana, a tua sugestão, sabe? Ok. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Imagina. Bom, chegou a minha vez, né, Léo? Chegou a tua vez, César. Bom, eu conheço a maioria, né? A Karen, o Kleber, a Anitta e a Valquíria foram meus colegas, né? Quem mais que eu conheço aí? A Juliana. Não lembro da Elisângela. Não lembro, gente. São todos antigos, não? Ou tem gente nova? Então, professor César, tem pessoal aqui que eu também não conheço, sabe? Eu estou conhecendo hoje, sabe? Para quem não me conhece, vocês sabem que a Rúbia me jogou na fogueira, né? Porque eu sou um cara mais quant do que quali, né? E aí eu tive que dar aula de teorias da administração, né, Valquíria e Anitta? Imagine eu pensar no Cláudio Rugilo e no Luiz Alexandre, né? Então, mas tudo bem, foi bom para mim, mas não tive tanto tempo. Tive 15 dias para preparar o material, mas é gostoso de ver os fundamentos de novo, né? Eu fico muito em disciplinas técnicas, né? Produção, matemática financeira, logística, estatística e tal, e a gente acaba esquecendo os fundamentos, que sempre é importante. Mas, gente, o que eu fiz aqui? O livro, vocês que já são antigos, sabem que o livro de teorias 1 e 2 são 6 unidades. E eu condensei em 4 unidades na plataforma, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Tá aparecendo já? Sim. Tá. Então, eu fiz em 4 unidades aqui, né? Então, eu vou aqui em orientação de estudo, gente. Então, lá, são 4 unidades, cada unidade valendo 20 pontos, né? E aí, como a minha disciplina é um pouquinho conceitual, então eu não vou judiar tanto de vocês quanto a professora Adriana e quanto a professora Gislaine, tá? Então, na unidade 1, gente, na unidade 1, eu fiz assim, como eu não tive muito tempo eu gostaria de ter gravado umas aulas e tal, não deu, eu fiz uma curadoria, né? Então, eu peguei alguns vídeos aí do YouTube, né? Então, aqui, ó, eu tenho, no caso aqui da unidade 1, que seria o capítulo 1 e 2 do livro lá, que é a Introdução à Administração e Funções Administrativas e Organizacionais, eu coloquei 3 vídeos, né? Introdução à Administração, Habilidade do Administrador e Eficiência e Eficácia. Que os alunos vão ter que assistir, senão eles não vão conseguir fazer as atividades, né? Então, eu sou bem sincero em falar isso para vocês, né? Avisem os alunos que eles precisam ver os vídeos, tá? Porque agora a gente não tem como separar material obrigatório e complementar, né? Fica tudo como material de apoio. É tudo obrigatório aqui, tá? São vídeos pequenos, né? Então, deixa eu ver aqui se dá o tempo aqui, ó. Ó, aqui não vai dar o tempo. Mas aí, eu acho que o que tem mais aí tem uns 17 minutos, tá? E aí, na atividade 1, o que eu estou pedindo para eles, ó? Em um arquivo no formato... Eu pus RTF, mas já vi que na instrução aqui do próprio NUTEAD já está falando doc ou docx, né? Quer dizer, tudo bem, já mudaram e eu nem percebi. Com no máximo 35 linhas, né? Explica a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. E responda se nas organizações podem acontecer processos e ou atividades com eficiência, mas sem eficácia, e ou com eficácia, mas sem eficiência. Dê exemplos. Ok? Então, essa aqui é a atividade envio de arquivo. Eu vou pôr para vocês lá no fórum nosso, o que chama de padrão de respostas, né? Então, tá aqui, ó, tá a atividade. Aí eu pus aqui, ó, 10 pontos para os acadêmicos que responderam os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Aí eu pus aqui alguns que eles podem achar lá, tanto no vídeo quanto no material. Se tiver algum fora disso, gente, e que tiver, tudo bem. Na dúvida, até, né, entre lá em contato, a gente tira, né? Então tá lá, capacidade de fazer as coisas direito, utilização de maneira econômica ou produtiva dos seus recursos, mensuração de utilização dos recursos quando se faz alguma coisa, tá? Então, tem aqui o que eles poderiam responder. Do mesmo jeito aqui tem eficácia, né? Então, capacidade de fazer as coisas certas ou de conseguir bons resultados. Então, tem aqui. E também efetividade. Ok? Aí eu coloquei assim, os outros 10 pontos, está aqui, ó, para os acadêmicos que responderem sim, ou seja, tanto tem eficiência sem eficácia, quanto eficácia sem eficiência. Existem as duas situações. Só que só deem 10 se eles derem exemplo. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, né? Um programa de saúde, isso aqui inclusive está no material, tá? Um programa de saúde de combate à dengue que utiliza adequadamente os recursos alocados, porém não obtém êxito com a redução de casos na comunidade. Então, é um exemplo aqui, ó, de eficiência sem eficácia. Utilizou bem os recursos, mas não conseguiu alcançar o objetivo. E no caso de eficiência sem eficácia sem eficiência, eu dei aqui um outro exemplo para vocês. A organização que alcança seus objetivos e metas, porém utilizando recursos acima dos planejados. Beleza, eu consegui vender 10 mil unidades de um determinado produto, né? Mas dei mais desconto do que deveria. Ok? Então, tá aqui os exemplos, tá? Então, só deem 10 pontos para eles, mais 10 pontos, se eles derem exemplo. Porque só responder sim não quer dizer que eles entenderam a situação, ok? Bom, continuando aqui, ó. Na unidade 2, na unidade 2 é ambientes organizacionais. Então, para alegria de vocês, é questionário. Ok? Então, acho que tem 4 perguntas aqui.
Tem 4 perguntas, ok? Então eu falo sobre macroambiente, sobre os aspectos de análise de ambiente, tá? Que tem lá no material, não foge de lá. Então é bem tranquilo isso aqui. Opa, fechei. Só um minuto. Na unidade 3, que fala sobre processo administrativo integrado, basicamente é planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Também é questionário, tá? Agora, se eles se ativerem só no material, eles não vão conseguir responder o questionário. Explico para vocês o porquê, qual foi o meu objetivo aqui. Eu acredito que uma boa parte dos nossos alunos que fazem administração pública ou estão trabalhando em órgãos públicos ou querem fazer concurso para passar e ser funcionário público, ok? Então, tanto as questões aqui do questionário quanto da prova, eu peguei de concurso. Então, se eles só se aterem ao que está no material, eles não vão conseguir responder as questões. Então, eles precisam ver os vídeos. E, gente, é vídeo de 15, 20 minutos. Tem vídeo aí de 5 minutos, né? Então, aqui, ó, tem das funções administrativas, da liderança, a função dos administradores, né? Então, eles precisam ver isso aí, tá? E a última, é questionário aqui também. Então, para o tutor, né, fica tranquilo. E na unidade 4... Está sem título a unidade 4? Não percebi. A unidade 4, ela tem uma parte do caminho da administração, né? Deixa eu até pegar aqui que eu esqueci. O capítulo 5, qual que é? Só um minutinho aqui. Agora deixa eu ver que eu não lembro. Ficou sem... dos tipos de organização, a estrutura. Aqui, ó. Capítulo 5, ele é aqui, ó, composição organizacional estrutural. Então, fala lá de linha, staff e funcional, né? Os tipos de organizações, os tipos de departamentalização e os tipos de poder. Então, esse é o capítulo 5. E o capítulo 6... o título dele é... e tem centralização e descentralização também. O capítulo 6 é aqui, o papel do administrador frente às mudanças na sociedade. Então, eu juntei essas duas unidades e fiz aqui uma atividade, que aí é a última atividade, que está aqui, ó. Em um arquivo no formato RTF, com no máximo 2 laudas, então, no máximo aí 2 páginas, escolha uma organização, pode ser a que você trabalha, ou a de um parente ou amigo, né? Eu sei que agora com a pandemia é difícil, mas a maioria está trabalhando, né? E desenvolva um organograma, então eu quero que eles desenvolvam um organograma descrevendo qual o tipo da organização, então se ela é linha funcional ou linha staff, qual o tipo de departamentalização? Então, se é territorial, funcional, hierárquica, o tipo de departamentalização. E qual é o tipo de poder, qual tipo de poder é mais presente nesta organização? E aí o que é o principal? Justifique, tá certo? Então, eles precisam justificar. No padrão de resposta, gente, eu coloquei aqui, eu vou tirar da unidade 4 aqui, né? Então, eu pus aqui, ó, 10 pontos para os acadêmicos que desenvolvam organograma e classifique os tipos de organização, departamentalização e poder. Então, imagine que o acadêmico vai lá, faz os quadradinhos bonitinhos, tá certo? Diz que aquele lá é linha, se é linha staff, ou se é matricial, ou se é funcional, lá ele dá a classificação.
Aí escreve também se a departamentalização é funcional, territorial, os tipos lá. Ó. Aqui, ó. Se ele diz que é funcional, por produto. E aí eu pus o exemplo aqui, ó. Né? Funcional, por produto, territorial, por cliente ou cidadãos atendidos, se é matricial, ok? Então, se ele responder, fizer só o organograma, vamos dizer assim, pode dar 10. Para que ele ganhe os 20 pontos, eles têm que justificar por que ele é por cliente ou cidadão, né? Atendido, por que ele é assim. Lá no material tem as características, tá? E no caso do poder aqui, gente, no caso do poder, eu peguei só o que está no material para não fugir do material deles. Então lá tem os tipos de poder de recompensa, coercitivo, legítimo, de controle de informação, de referência e técnico. Se ele só colocar, o tipo de poder é coercitivo, tudo bem, deu 10 da primeira parte da atividade. Aí ele tem que justificar por que é coercitivo. Ele tem que falar que resulta da expectativa das pessoas com relação ao castigo que sofrerão se não seguirem as ordens. Aqui só tem uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado. Tem o poder de controle da informação, que ele deriva da posse do conhecimento que os outros não possuem, que é diferente do poder técnico, que resulta do conhecimento, preciso arrumar aqui, ou experiência em uma área em que ele deseja influenciar outras pessoas. A grande diferença desses dois tipos de poder, gente, que aqui no técnico, eu posso ter pessoas que também têm o mesmo conhecimento técnico que eu, mas eu me sobressaio. Por isso que eu tenho o poder, eu conheço mais do que eles. Nesse controle da informação, é informação que eu conheço e ninguém mais conhece. Né? Exemplo, estou lá discutindo com os professores de administração um aspecto da página do departamento sobre HTML. No departamento, só eu conheço de HTML. Né? Então, eu tenho um poder aí de controle da informação. Não é isso? Porque nenhum outro professor tem esse conhecimento. Né? Já o conhecimento técnico, eu conheço... eu conheço bem produção, né? Mas eu tenho a professora Adriana, que também conhece, eu tenho a professora Arruba, que conhece, porém eu conheço mais porque eu tenho técnicas, tenho mais experiência, tenho mais conhecimento técnico do que esses meus colegas, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado se eles classificarem, porque pode acontecer deles classificarem como poder técnico, né? Normalmente eles vão dizer que o poder é técnico. Então tem que só tomar esse cuidado nesta última atividade. Então está aqui, eu vou só corrigir aqui o erro de digitação, aqui, ó, congescimento, né? E aí eu posto para vocês lá no fórum lá para vocês, tá? Então eu acho que está bem tranquilo. Eu tentei deixar essa disciplina o mais leve possível. Então, eu não coloquei texto, artigo para eles lerem, nada. Então, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, vamos lá. Na unidade 1 tem 3 vídeos, tá? Uma introdução, que é administração, administrador, as habilidades que o administrador tem que ter. E aí esse aqui de eficiência e eficácia. Na unidade tem eficiência, eficácia e efetividade. Na unidade 2, eu coloquei 2 vídeos sobre ambiente organizacional e um sobre relacionamento da organização com o ambiente. Na unidade 3, eu coloquei mais 3 vídeos, então funções administrativas, liderança e função dos administradores. E na unidade 4, aqui tem 4 vídeos. BSC e a quinta disciplina do SENCH. A professora Gislaine, acho que conhece bem isso aqui. Aí um vídeo sobre departamentalização e outro sobre estrutura organizacional. Tá? Então, o que eu peço para vocês insistirem com eles, vejam os vídeos, porque principalmente as questões de prova e tal, estão muito baseadas mais nos vídeos do que no material. Tem coisa do material, com certeza.
mas é mais dos vídeos, é mais para eles raciocinarem. Eu peguei questão de concurso público, para vocês terem uma ideia aí. Eu peguei de técnico administrativo, então não é também nada de, né, que foge do que eles estão aprendendo aí. Pretendo fazer aí ou um Meet, ou um... Eu prefiro o Meet, porque eu sou do grupo de risco, então eu não pretendo ir lá no estúdio. Né? Eu já passei dos 60, então eu não pretendo ir lá no estúdio enquanto eu não tomar vacina. Então eu prefiro fazer aqui de casa. Apesar que a webconferência dá para fazer de casa, mas, putz, é que a interação é bem fraca, né? Vocês têm que ver comigo que não dá para a gente conversar com os alunos. Então, se a Rúbia der um ok aí, vamos tentar, viu, Léo, fazer um meet. Aí eu faço, talvez, na terceira semana, né? Que aí eu vou ter tempo, inclusive, de preparar umas aulas para eles, para mim bater um papo, fazer um resumão da disciplina toda, que vai ajudar eles nas 2 últimas atividades e na prova. Tá bom? E, gente, vocês me conhecem, a maioria de vocês me conhece, eu sou ativo ali no fórum, né? Eu entro quase todo dia, a partir de quarta-feira eu entro quase todo dia, e espero vocês responderem os alunos. Se eu ver que eles ainda continuam com dúvida, eu acabo respondendo, tá? Vocês sabem que eu faço isso para a gente dinamizar. Então, e o que vocês precisarem, tá? Aliás, deixa eu até pôr aqui no chat o meu telefone, que aí no WhatsApp, usem esse e-mail agora, que agora o da UEPG também é Gmail, então se vocês usarem esse e-mail aqui, eu estou vendo eles todo dia. Então podem entrar em contato se tiver dúvida na correção ou dúvida que o aluno tenha, fiquem à vontade, ok? Obrigado aí pela atenção. Bom semestre, vamos aguentar os 4 anos aí juntos, hein? Porque eu ainda tenho teorias 2, projetos, matemática financeira e por aí vai. Obrigado, professor César. Eu acho que é interessante mesmo, né? Igual você falou do meeting, às vezes, como é uma disciplina bastante teórica e TGA, entra autor no meio, entra teoria no meio, né? Teorias 2 é as escolas, né? As escolas. Então, assim, escola clássica é uma coisa, neoclássica é outra, enfim. Mas eu acho que é interessante a ideia, né, um pouco antes da prova mesmo, porque é onde ele sempre, aquela pergunta que não quer calar dos alunos, né? Tem uma revisão, né, enfim, né? Inclusive ali, tá na minha disciplina, a revisão está em cinza, justamente porque eu pretendo fazer revisão online. Isso. Entendeu? Perfeito, professor. Eles são bem participativos, né? Eu estou atuando no tecnólogo, com a professora Marilisa, então, assim, eles são bem falantes, não sei essa turma agora, né? Mas geralmente eles perguntam bastante, assim, então acho que é bem interessante. Professor César, não sei se alguém tem alguma dúvida para o professor? Tranquilo? Acho que as dúvidas vão vir depois, né? Quando começarem as correções. Professor César, fique à vontade, né? Sei que você também tem aula, né? Vou ter mais um papinho com eles agora, que eu também tenho aula, né? 18h30. E conversamos. Obrigado, né? Então, bom semestre para todos aí. Vamos tocar em frente. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigada. Bom, pessoal, eu acabei não me apresentando, né, porque se tem uma coisa boa, né, que o meeting favorece, é que nós começamos a reunião pontualmente, né, dificilmente numa presencial nós conseguiríamos fazer isso, 17 horas em ponto começar. Eu sou professora Leuzeni, professora Léo, né, alguns aqui que estão aqui na sala, né, já trabalharam comigo no ano anterior. Acho que no ano anterior foi a Juliana e a Karen, né, que nós passamos um tempo bastante grande, a Valquíria, né, que entrou mais no final também, que nós nos conhecemos, né, a Anitta, né, que a Anitta migrou, né, do tecnólogo para o de administração, a Anitta, aí a Elizabeth também, né, Elizabeth
Se vocês puderem, só bem rapidinho, clicar ali na webcam, só para eu ver se realmente, porque eu não estou olhando aqui no chat, só para eu vê-los, tá? A Elizabeth, ok. Quem mais aqui que eu já conheço? E o Marcelo, né? O Marcelo Lara também, que eles preferiram, né, conforme edital de convocação que eles haviam feito, né, em ano anterior, a estar trabalhando conosco em administração pública. Então, esses são os que eu já conheço, né? Os que eu não conheço ainda, né, é o tutor Kleber, né, Kleber, que vai estar atuando conosco. E ver quem mais. Elisângela Dias, Elisângela Nunes. Olha, para eu não confundir vocês duas, eu tive que criar uma estratégia aqui de pegar os últimos sobrenomes de vocês, porque as duas são Elisângela Aparecida, então, mas eu acho que vai dar certo. E na hora que eu fui distribuir, vocês ficaram no mesmo polo, porque eu peguei por ordem alfabética, tá? Então, a Elisângela, né, que eu não conheço, a Josélia também não conheço. Josélia tá aí? Deixa eu estar com a letra J aqui, acho que é a Josélia, que eu também não conheço. Bom, então, pessoal, eu não vou me estender muito aqui, né, mais dar as boas-vindas, como eu já dei para vocês, né, ali via grupo, WhatsApp, e é mais umas questões, assim, bem pontuais que eu queria conversar com vocês, para que, né, a gente afinasse esse discurso nessa primeira reunião. Nós vamos ter outras reuniões, né, eu chamo de conjunto ou bloco de disciplina que nós começamos, a metodologia, o critério é mais ou menos igual a esse, né? Eu chamo os professores, formadores, eles falam da sua disciplina de uma forma geral, né, as características da disciplina, mas principalmente as atividades, né, deixam os contatos, enfim. Então, sempre no início, né, de bloco de disciplina, a gente vai estar fazendo dessa forma, tá? Nós temos aqui na sala também a Vanderleia, eu queria que a Vanderleia se apresentasse também. A Vanderleia vai estar cuidando dos nossos alunos, né, Vanderleia? Se a Vanderleia está conseguindo ouvir. Então, a Vanderleia, eu chamei... Pode falar, Vanderleia. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como a professora Léo disse, eu sou a Vanderleia. Também já conheço alguns aqui, a maioria. Estou trabalhando com vocês no curso de bacharel em administração, mas também trabalho no curso de tecnólogo em gestão pública. Mas, reforçando o que a professora Léo falou, se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma coisa, qualquer coisa, perguntarem qualquer coisa, podem perguntar para mim pelo WhatsApp, aquele número que está lá no grupo, ou podem mandar e-mail também, tá? Estou aqui para ajudar e vamos te ajudar e vamos caminhar juntos nesses 4 anos aí. Joia, Vanderleia. A Vanderleia está atuando junto comigo também no curso de tecnólogo em gestão pública. Então, no curso de tecnólogo, nós estamos com 179 alunos, se não me falha a memória, 100 e alguma coisa. E no curso aqui de administração pública, eu estava vendo, nós estamos com 181 alunos, né? Então, o que eu fiz? Eu não passei ainda para vocês. Hoje eu estava conversando com o suporte, né? Hoje que ele conseguiu estruturar o login e a senha de vocês, né? Porque realmente é bastante coisa, né? Para ser feito. E então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a distribuição que eu fiz na planilha dos 181 alunos, tá? Eu distribuí por polos. Então, teve, como eu falei, né, teve tutores ali que ficou em polos iguais, né, por exemplo, a Anitta, o Kleber ficaram com o polo de Bandeirantes, a Elizabeth Faxinal, as duas, Elisângela com Ibaiti, a Josélia também com Ibaiti, que tem um número maior de alunos, né, Juliana Paranaguá, Karen, eu acho que eu esqueci aqui, mas acho que a Karen só um minutinho, aqui, deixa eu só, eu já vejo aqui no meu computador, aqui, no Pontal do Paraná, e o Marcelo também em Pontal do Paraná. Então, o que eu fiz? Eu distribuí, né, vocês por ordem alfabética, tá, gente? Então, eu peguei lá a letra A e fui, né, e distribuí e deixei o critério, né, que nós utilizamos, que é 18 alunos para cada tutor.
Então, o que aconteceu? Teve alguns aqui que ficaram com um número um pouquinho maior, tá? Então, por exemplo, a Anitta ficou com 20, a Elizabeth, as duas Elisângelas, né, com 20, a Juliana ficou com 21, Kari com 21, Marcelo com 21. Porque na hora da contagem, então, 181 divididos por 9, realmente não batia para fazer igual. Nós temos hoje a tutora Valquíria, né? A Valquíria, ela está atuando agora somente com as reofertas, que não são poucas, né, Valquíria? Então, a Valquíria, e agora ela vai começar umas reofertas, né, pessoal que reprovou, né, que já dessa turma que terminou. Então, tem vários alunos que vão fazer seminário. Então, nós tivemos uma reunião com a professora Rúbia. Então, a tutora Valquíria, ela vai ficar por hora, né, até no início do mês de junho, né, antes do segundo semestre, só com as reofertas, que é bastante aluno. Aí, depois, né, eu vou tirar alguns alunos, né, proporcionalmente a vocês, para eu também distribuir para a professora, para a Valquíria. Então, assim, eu sempre procuro, gente, deixar 18 alunos para todo mundo, que é o critério que a CAPES faz, né? Então, que todos os tutores têm 18 alunos. Então, eu peço um pouquinho de paciência, né, com os tutores que ficaram com o número de 2 alunos a mais, 3 alunos a mais, né? Às vezes, nós não contamos com isso, como a professora Rúbia falou, mas a gente tem as desistências, por mais que a gente não queira, tem. Depois a Vanderleia vai estar passando para vocês ali no grupo. Caso vocês tenham algum aluno que, às vezes, ele insiste, olha, não é bem isso que eu quero, porque às vezes tem aluno que começa e não adianta você insistir, ele não vai ficar, ele não quer, né? Então, a Vanderleia tem um link, que é onde o aluno desiste formalmente. E o que acontece? Abre automaticamente via Prograde uma vaga para aqueles alunos que estão na lista de espera. Né? Por isso que eu falei para a professora Rúbia no início, se nós teríamos vagas remanescentes. Provavelmente sim, né? Porque tem alunos de segunda chamada, que a gente chama, que estão esperando, né? Se alguém desistir, eles querem começar, tá? Vai ter alunos também, provavelmente, que são os reintegrados, né? Por hora ainda o suporte não me passou, né? Mas vai ter. E na medida que for aparecendo, eu vou alocando para vocês de acordo com o polo, tá? O que são os alunos reintegrados? São aqueles alunos que, por algum motivo, ele não cursou especificamente aquela disciplina. Então, pode ser que nesse primeiro conjunto, nesse primeiro bloco de disciplina, né, nessas 3, não apareça nenhum. Mas pode ser que nas outras 3 apareça aí 4, 5 alunos, né? Então, são aqueles alunos que pararam, né, não são alunos que reprovaram, mas alunos que pararam por algum motivo, né, e que agora são reintegrados, tá? Mas sempre eu aviso vocês, tá, pessoal? Eu sempre estou comunicando. Então, o que eu vou fazer a partir de amanhã, né? Ali pela Secretaria Virtual, eu vou disponibilizar esse arquivo, tá? Essa planilha, onde vocês vão poder olhar todos os alunos da turma de vocês, tá? Então, o que eu peço encarecidamente para vocês? Entrar em contato, dar as boas-vindas para eles, né? As disciplinas ali que os 3 professores mencionaram, de cabeça agora eu não lembro, né? Mas se tiver algum fórum colaborativo, que eu não estou com a aba aqui aberto, já tem que criar um ícone, né, ali para responder, tá? Então, é importante, porque senão o aluno vai responder sem você criar o link, depois fica difícil para correção. Tá? Então, isso tudo eu vou estar passando para vocês amanhã, não digo hoje, né, porque eu tenho aula daqui a pouco, mas amanhã eu já passo para vocês, bem certinho. Já foi passado, enviado para vocês o link, né, com a senha. Se vocês não conseguirem, gente, fiquem bem à vontade, passe um e-mail lá para o suporte, é o Guilherme que vai atender nós, já pode até endereçar a Guilherme, que ele já sabe do que se trata, porque foram divididos, né, cada pessoa lá do suporte tem um curso, né. Então, se vocês não conseguirem, mas eu acho que não teve problema, né? Não sei se vocês já tentaram logar. Tranquilo? Eu já consegui. Tá, então, jóia. Então, é isso, pessoal. Uma questão, né, que a professora Rúbia falou, e eu reforço novamente, né, de todas as reuniões, né, do ano, antes de abrir, foi uma luta abrir o curso, não foi fácil. Eu acompanhei 1, 2, 3 reuniões, né, para liberação da CAPES.
Então, assim, nós temos que realmente agarrar, né, com as mãos, porque o tecnólogo é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter paciência com esse aluno, né? Hoje eu recebi um e-mail, de uma mensagem via WhatsApp do aluno. A gente percebe que ele tem um pouco de dificuldade na plataforma, até se achar o ícone, assim, eu percebo que eles se batem bastante. O módulo introdutório, ele vai abrir amanhã, ele vai abrir junto com as disciplinas. Então, pessoal, na hora que vocês forem se apresentar, por favor, peçam para esses alunos fazerem o módulo introdutório. Porque o módulo introdutório, ele é um tutorial de passo a passo de como que o aluno se acha dentro da plataforma. Desde um envio de arquivo, desde uma resposta de questionário, de como ele entra na secretaria virtual, eles confundem, eu já percebi isso, às vezes eles confundem secretaria virtual com a secretaria que é a Vanderleia, né? Às vezes eles não sabem o que é uma coisa ou outra. Então, assim, incentivar eles, pessoal, por favor, né, faça o módulo introdutório, tem um questionário no final, esse questionário ele não é avaliativo, mas é muito importante que ele faça, para ele testar os conhecimentos dele, tá? Então, se alguém perguntar, o módulo introdutório vale nota? Não, não vale nota, mas é interessante que você faça, né, para que você realmente se localize. Então, isso eu gostaria que vocês reforçassem com eles, tá? A professora Rúbia falou, né, a questão da evasão, e nisso o NUTEAD foi muito claro conosco nas reuniões, né, que a evasão a gente tem que tentar minimizar ao máximo, né, ou seja, diminuir. E o que eu fiz, né, com alguns tutores, né, até a Elizabeth me ajudou bastante, e a Anitta também, a Carlos, que, né, atuaram, Marcelo. Se vocês perceberem que tem aluno desistindo, né, que nunca acessaram a plataforma, o que eu pediria para vocês, né? Vocês podem criar lá colocar lá o nome do aluno, né, o contato do aluno, passar para a Vanderleia, né, a Vanderleia tenta entrar em contato com esse aluno, para de repente ver o que aconteceu. Nós fizemos isso no tecnólogo, né, Vanderleia, e a gente viu que teve aluno que nem sabia que tinha começado, para vocês terem uma ideia, gente. Então, assim, e aí depois do contato começaram a fazer. Então, como a professora Rubia falou, nós temos uns endereços, assim, de Brasília, de outros estados que eu também não imaginava. Então, assim, é bem importante. E aquele aluno que não vai mesmo querer ficar, né, a gente já fez de tudo e não quer, né, e aí eles têm que fazer lá o termo de desistência, tá? O perfil do aluno, né, via EAD, ele é um pouco diferente do presencial. A gente sabe, né, vocês todos têm experiência na tutoria, eles demoram às vezes a se situar, né, então nós temos que ter um pouquinho de paciência, tá? Bom, já falei do módulo introdutório, né, que é mais uma ambientação mesmo na plataforma, né, mas que é importante que vocês realmente reforcem isso. Nós não vamos ter, pessoal, nesse primeiro bimestre, né, nenhuma atividade presencial, tá? Então, vocês não vão precisar se deslocar a nenhum polo, talvez vocês atuaram, né, anteriormente, que vocês tinham que ir até o polo, aplicar prova, né? Então, nós não temos, né? Por conta, né, de tudo que está acontecendo, então nós não temos nenhuma atividade presencial. Todavia, tem os polos, né, os polos têm os seus respectivos coordenadores de polo, então, caso algum aluno relate para vocês que está com dificuldade, não tem computador, não consegue fazer atividade, enfim, né, eu vou passar também para vocês os contatos ali do polo, né, para que ele entre em contato com o polo e ver o horário que fica aberto, para que ele use o computador lá do polo. Porque às vezes a gente tem, né, a gente acha que não, mas tem aluno que às vezes não tem mesmo computador, né. E um detalhe, o celular, ele tem um pouquinho de restrição contra atividade, em relação às atividades, pessoal. Então, quando o aluno tenta fazer atividade via celular, às vezes ele não consegue. Tá? Então, por isso que aí ele se bate porque ele quer fazer no celular. Então, a nossa plataforma, infelizmente, ela não é tão adaptável para atividades. Mas eu também atuo em outras plataformas também, é difícil fazer atividade via celular mesmo,
sabe? O questionário até vai, mas quando é envio de arquivo é mais difícil mesmo, porque tem que hospedar, fazer o download, depois fazer o upload, então é mais difícil, tá? Entrar regularmente na plataforma, isso é uma questão, assim, que eu sempre vou exigir de vocês, pessoal, porque os alunos exigem, né, eles entram em contato conosco, então, assim, sempre está entrando, né, claro, não é ficar o dia inteiro na plataforma mesmo, porque todo mundo tem uma outra atividade, né, mas vê lá, por exemplo, no fórum ali, professor, formador e tutor, às vezes tem uma pergunta que é direcionada especificamente para o tutor, né, e tem algumas perguntas que são direcionadas para o professor. Então, o que eu tenho feito, né, porque eu sempre oriento os tutores, né, para os 3 professores deixar o contato deles, né. Então, quando for algo, por exemplo, estou com dificuldade, então, vou pegar o exemplo aqui do Kleber, né, estou com dificuldade aqui, o aluno mandou uma resposta que eu não consegui aqui entender, e qual que é a nota será que eu atribuo para ele? Pode entrar em contato sossegado, vocês, né, com os professores, porque eles deixaram, né, aí o contato, ou pode ser, eu acho que é interessante usar muito, embora os professores tenham deixado o contato ali, mas é muito importante vocês usarem a plataforma, gente, sabe, porque a plataforma é o registro oficial, sabe, qualquer problema que a gente venha ter amanhã ou depois com o aluno, todas as informações, elas estão hospedadas na plataforma. Então, assim, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, em relação à correção, eu acho que é interessante vocês deixarem ali no fórum, né, que tem um fórum para nós ali, só professores, formadores e tutores, porque daí a mesma dúvida do Kleber pode ser a mesma dúvida, por exemplo, da Josélia, né, e aí vocês já sanam, né, uma vez só, né, mas claro, né, fiquem à vontade também, caso vocês tenham, né, uma situação bem específica, mas é interessante que vocês queiram colocar ali via WhatsApp para o professor, um dos 3 professores, mas é importante muito usar a plataforma, porque daí o aluno também visualiza, né, quando por exemplo, ali para todos eles, para os alunos, né, então, caso os alunos venham com alguma dúvida, né, específica, porque assim, vou pegar um exemplo para vocês, ficar mais fácil, nós não temos direito, mas direito é uma disciplina que tem bastante dúvida dos alunos. E aí, o que eu pedia para que o tutor fizesse? Olha, oriente o aluno que deixa essa pergunta ali no fórum. Então, o que vai acontecer? O professor de direito vai ver aquela e eu sempre estou olhando para ver se os professores estão respondendo ou não, né? Quando o professor demora 1 dia, 2 dias, né, para responder, eu entro em contato com a coordenação, essa é o caminho que a gente faz, né? Eu entro em contato com a coordenação, e a coordenação entra em contato, no caso a professora Rúbia, com os 3 professores para que eles respondam. Pela experiência que eu tenho, né, com os 3 professores que se apresentaram aqui, eles respondem, às vezes demora 1, 2 dias, mas eles respondem, né, então, quando o aluno tiver dúvidas pontuais, né, podem pedir para que o aluno pergunte ali para o professor, não tem problema nenhum, e aí os outros alunos também vão poder visualizar essa mesma dúvida, tá, pessoal? Questão do feedback, né? Então, assim, os alunos têm envio de arquivo, né, que é uma atividade. Então, o que acontece? Vocês têm até 72 horas, né, se o seu aluno postar, né, até 72 horas, para vocês darem um feedback, né, um direcionamento para ele, se está certo, se está errado, se ele está no caminho ou não, né. Então, assim, deixar bem claro, eu estava vendo, o pessoal do suporte fez uma coisa que é interessante, eles já colocaram ali no cabeçalho da própria atividade, né, o aluno tem até 72 horas, né, para fazer, enviar, para dar o feedback. Infelizmente, aqueles que deixam para 23h59 do dia que vai postar, não tem muito o que fazer, gente. Então, né, é interessante que vocês também conversem com eles, né, porque tem aluno que deixa para fazer nos 5 minutos do segundo tempo e correndo tudo. É claro que aí a gente sempre brinca que é a lei de Murphy, né? A internet pode falhar, enfim, a gente não sabe a velocidade que cada um está utilizando, né, de internet. Então, pedir para que eles façam antes essas atividades, né? Que mais aqui? Bom,
eu criei ali para vocês o grupo, gente, porque é mais assim para informações rápidas, assim, mas eu brinco, né, que o grupo do WhatsApp não tem como a gente ir na contramão, né, da tecnologia. É uma coisa que realmente veio para ficar, né, e realmente a notícia chega mais full time, né, do que eu enviar e-mail. Mas, assim, quando é arquivo de comum para todos, eu gosto de usar a secretaria virtual, né, que é o que eu vou fazer, quando eu for mandar o arquivo para vocês, tudo vai ser via secretaria ali, tá? Quando é mais informações rápidas, né, é ali no grupo do WhatsApp, né, eu também me coloco à disposição, né, tanto no WhatsApp, quanto ali na plataforma. Quando for mais questões mais mesmo, para mim, eu até prefiro no WhatsApp, né? Não se assustem, por favor, não me levem a mal quando eu responder sim, não, ok, aham, tá bom? Porque, assim, é muita coisa, gente, né? Até a Elizabeth já me conhece, que já trabalhou comigo, né, Elizabeth? Às vezes eu paro e falo, nossa, mas eu fui muito objetiva, nossa, eu falei muito assim, mas assim, é o meu jeito, gente, porque eu tenho agora o curso de tecnólogo, então, assim, se você juntar 10 tutor, com mais 10 são 20, né, aí os alunos também, foi criado um grupo grande, a Vanderlei até sabe, né, com todos os alunos, e tem aluno que escreve para mim, escreve para o coordenador, então, assim, não se assuste se eu for bem breve, ok? Aham, tá bom, né? Enfim, né? Então, para a gente correr um pouquinho contra o tempo, mas eu respondo todos, tá, gente? Se eu demorar, é porque eu estou em sala de aula, né? Geralmente, as minhas aulas eu começo às 8h30 e demoro, vou até 10 horas. Mas eu respondo todos, podem ficar tranquilos, eu vou dar o direcionamento para vocês, o que vocês vão ter que fazer, tá? Se é via secretaria que eles têm que fazer, porque, assim, a gente não tem como prever as infinitas dúvidas que vêm dos nossos alunos, né? Por exemplo, eu recebi uma hoje que a tutora já tinha conversado com o aluno, e eu não sei o que o aluno ainda tinha dúvidas, né? Então, assim, nós temos perfis e perfis, e vocês vão perceber o seguinte, que tem alguns perfis de aluno que eles já pararam há muito tempo de estudar, gente. Então, assim, e a tecnologia, né, a gente percebe pelos filhos que a tecnologia, os nossos filhos às vezes ensinam a gente, e quem é, né, de uma geração, não costumo dizer mais velho, né, não gosto dessa palavra, mas às vezes eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência com esse pessoal. Se vocês desejarem, podem criar, sim, grupo de WhatsApp com os alunos, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que flui a informação muito bem, acho que dá certo, só que, assim, tome um pouquinho cuidado, né, porque às vezes o aluno acha que por ele estar no WhatsApp, ele pode postar tudo, né, ele pode perguntar, ele quer que vocês respondam meia-noite, 1h, 3h da manhã, não é assim, né, então, deixar claro para eles que a plataforma é o mecanismo formal, né, que eles têm que perguntar via plataforma ali, ou para o professor, ou para vocês, né. Então, o WhatsApp, eu vejo que ele funciona mais, assim, a caráter mesmo de informações, né, pessoal, eu vejo muito pessoal que saiu agora, Elizabeth, a Karen, a Anitta, né, que saíram agora do tecnólogo, Marcelo, que sempre deixam recadinhos ali na plataforma, né, pessoal, faltam 9 dias para fechar a atividade, não deixem para a última hora, né, porque, por exemplo, se deixar para a última hora uma disciplina como a do professor César, que é teórica, né, é uma disciplina, né, TGA, vocês já fizeram, não é uma disciplina tão fácil, as outras 2 atividades são bem aplicáveis, pelo que eu vi ali, né, são de envios de arquivo, ele não dá conta de fazer, gente, tudo de um dia para o outro, infelizmente, e aí, o que vai acontecer? Se o aluno vai reprovar, não vai alcançar média, né, um detalhe importante, que eu acho que é bom vocês frisarem também, para eles poderem fazer a prova, eles têm que ter no mínimo 20 pontos no AVA. Então, o que significa isso? Que se ele tiver 19,9, ele não consegue fazer a prova. Então, isso é importante deixar claro, né, que as atividades deverão ser feitas. Pessoal, eu falei bastante, eu queria ouvi-los, se vocês têm alguma dúvida, né, em relação à tutoria. Tem alguém aqui, eu acredito que não, né? Atuando pela primeira vez na tutoria? Não, né?
Léo, eu só queria perguntar para você a relação aí do telefone dos meus alunos, você vai passar, porque eu acho que o WhatsApp é muito bom, sabe? Eu estava Sim. utilizando o pessoal Aham, e eu postava ali na plataforma e postava no WhatsApp também. E aham. a comunicação é mais rápida, eles também interagem mais, então eu acho Sim. interessante o WhatsApp. E mesmo o WhatsApp é bem interessante porque às vezes os alunos, eles, como a Elizabeth falou, para eles se localizarem, né? E às vezes ele sabe que o professor também está retomando. Só um detalhe, Elizabeth, que a Vanderlei também percebeu isso, não aparece o DDD. E nós fizemos esse tempo, a gente teve que fazer um meeting, e eu e a Vanderlei, a gente sofreu porque nós tivemos meio que adivinhar, né, Vanderlei, porque a gente não sabia. E então, assim, se vocês não conseguirem, pergunte para o aluno, sabe? Porque, assim, ali na lista que eu vou colocar, é a lista que a gente vem da Prograde. Não vem o DDD, na maioria deles não tem o DDD, sabe? Então, se vocês, por acaso, adicionar alguém, e esse alguém diz, olha, não é eu, não sou eu e tal, Aham, eu sempre perguntava. O código de área de faxinal é 41, nem sei onde fica faxinal, é aqui olha, no... acho que agora você me pegou. Eu não sei te dizer se é 4-1. Afinal, é 4-1. Acho que é 4-1. Ah, Isso, então. Aham. isso. Mas é sempre bom perguntar para ele, sabe? Olha, né, aluno de graduação, de administração, porque às vezes a gente adiciona quem não tem nada a ver, né? Eu adicionei uma vez uma pessoa que não tinha nada a ver. Mas podem sim fazer, mas deixar isso claro, né? Porque a gente sabe, e eu tenho alunos do presencial que eles querem, eles do nada eles pedem informação para você e querem que você responda via WhatsApp. Não é bem assim que funciona, né? Se Deus o livre acontecer alguma coisa amanhã ou depois, o aluno abrir um processo, enfim, né? É a plataforma que nós vamos recorrer. A gente era bem, assim, formal no WhatsApp, era só mesmo realmente coisas, e eu postava, tudo que eu conversava, eu postava lá na plataforma, mas tem aluno que às vezes ele não verificava na plataforma, então ele perguntava ali no WhatsApp, mas eu sempre orientava ele Isso. para postar né, as dúvidas, tudo lá na plataforma. Isso mesmo. E é até interessante vocês falarem, né? Olha, eu não vou poder te responder isso se for especificamente da disciplina, sabe? Olha, eu não vou poder responder para você isso aqui. Mas se você colocar lá na plataforma, né? Tanto eu visualizo quanto o professor da disciplina visualiza e eu vou estar respondendo. Acho que fica melhor, sabe? Tipo assim, usar o WhatsApp, mas mesmo assim, vou dar um exemplo, né? Professora, quero confirmar, realmente, se eu não tiver 20 pontos? Sim, não. São, assim, né? Mais perguntas de sim, não, né? Mais recadinhos, como vocês sempre fazem, né? Para não deixar para a última hora. Eu até mesmo passei para eles o cronograma por mais que tenha na plataforma, mas alguns alunos não conseguiam se localizar na plataforma. É aquilo que você falou, incentivar eles para assistir o módulo introdutório, que eles têm muita dificuldade para se localizar dentro dessa plataforma. E eu acredito Sim. que faltou um pouco neles também. E por isso... Pode falar, Elizabeth. Outra coisa, Léo, que eu achei bem interessante, e eu vi que eu já estava perdendo alguns alunos, e eu estava até bem preocupada, porque eu estava com 17, agora, por último, tinha 11. Aí tinha aquela relação que eu passei para você lá, para ver a situação, e eu sempre conversando com os alunos, em relação a esses encontros no Meet com os professores. Eu acho que isso vai trazer um benefício para a gente segurar aluno, entendeu? Porque eles estavam sentindo falta disso. Eu tive 2, 3 alunos que falaram isso. Professora, não vai ter um encontro com o professor, tal, né? Tipo, eu não sabia assim, se o professor realmente ia fazer ou não. Então, eu acho que isso daí a gente pode estar retendo mais alunos, sabe? Porque uns acabam desistindo por essa falta que eles tenham. Em relação, tem alguns conteúdos que é complicado para eles se desanimam, então tem tudo isso daí. Não, Então, eu acho que esse encontro vai ajudar, sabe? Não pode deixar, pessoal, porque como o professor César falou, né,
infelizmente, né, a gente não quer correr muito risco de ir no estúdio, né, porque fica fechado, tudo, né, então, mas eu vou repassar, né, o que a gente conversou hoje para a professora Rúbia também, para que ela, né, reforce, né, mas são 3 professores, assim, como eu falei, que eu já trabalhei, né, em outras versões do curso, pessoas do meu convívio, né, então eu converso com a professora Rúbia também, né, e reforço essa questão do Meet, que eu acho bem importante, sim. Tá bom, gente? Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Então, mais uma vez, pessoal, né, obrigado pela presença de todos vocês aqui, eu acho que não faltou ninguém, acho que não, né, pelo que eu vi, eu acho que, né, tem professores que agora também têm compromisso, e eu também, né, meus alunos estão esperando, né, e, assim, obrigado, né, por vocês estarem conosco, e são 4 anos, tomara que dê tudo certo. O papel de coordenador de tutoria, eu sempre falo que a dificuldade está quando você tem que desligar alguém, sabe? E por isso que a gente não pode chegar em menos 10% do total, porque aí simplesmente vem um comunicado que a gente precisa desligar, né? E geralmente a gente verifica esse número de alunos por polo, né? Quais são os polos que têm menos alunos. Então, por isso, né, da gente estar fazendo, e das reuniões, né, que eu participei no NUTEAD, por isso que eles criaram esse grupo, um grupo grande, inclusive, lá, com os alunos também, né, para que eles não deixem, não desistam, né, criaram esse módulo introdutório, que na versão anterior não tinha, e é um módulo introdutório, assim, gente, é um tutorial, não tem como não se achar ali na plataforma. Agora, claro, né, se o aluno não fizer, aí fica difícil para nós, inclusive, né, mas, né, vamos orientá-lo que faça esse módulo introdutório, né, assista, né, olhem lá, testem, né, para ver certinho lá como é que funciona. Eu não sei se eu esqueci de mais alguma coisa, mas eu acredito que seria isso. No decorrer a gente vai conversando, tá? Não hesitem em me perguntar, né? Entre a dúvida, me pergunte. Se quiserem me perguntar ali no privado, fiquem à vontade. Se quiser perguntar no grupo também, né? E eu vou estar respondendo. Quando for quesito do aluno, especificamente, às vezes o aluno está com dificuldade no RA, enfim, já postem ali no grupo também, que a Vanderleia já verifica daí também, tá? Porque às vezes ele tem, às vezes, em questão de login também, às vezes ele não se acha, né? E outras questões também, como, por exemplo, aproveitamento de estudo, que eles perguntam muito, sabe? Aluno que vem de outras faculdades, com outros cursos, atividades complementares, a professora Rúbia, né, enquanto coordenadora do curso, ela vai fazer uma web, ela só não marcou ainda, e ela me pediu que assim que ela marcar, eu comunico vocês, para que vocês também assistam, sabe? Junto com os alunos, né, essas informações que eu acho bem importantes. Ela vai marcar e assim que ela tiver a data, eu repasso para vocês. Tá bom, pessoal? Beleza? Então tá jóia, pessoal. Boa noite a todos vocês, né? Tenham uma excelente semana. Aguarde um pouquinho que eu vou passar a lista, tá? E vamos conversando daí, tá bom? Que nós tenhamos aí 4 anos abençoados, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, pessoal, e até mais. Boa noite, até mais. Obrigada, boa noite. Pessoal, gente, tchau, tchau. Boa Até noite. mais. Obrigada.